Os fundos imobiliários não param de subir e ainda existem muitas oportunidades. Será que é hora de comprar fundos imobiliários? E qual o meu rendimento se eu tivesse investido R$200 por mês no MXRF? Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, vocês já sabem, eu sou o Douglas e hoje a gente vai querer trazer um tema de investimento aqui no canal que a gente recorrentemente fala, que é um dos nossos principais ativos hoje dentro da nossa carteira e que está ganhando cada vez mais foco por causa das rentabilidades. Enquanto o nosso índice Bovespa nesse dia de hoje amarga queda aí na casa de quase 2%, o nosso índice de fundos imobiliários, o AFIX, acaba subindo quase 0,2% e já está começando a namorar com suas máximas históricas. Mas mesmo nessas condições a gente ainda tem fundos imobiliários muito descontados, grandes oportunidades de compra e também, claro, formação de renda passiva com fundos imobiliários. Por isso a gente já vai conferir todos esses detalhes, fazer uma simulação também agora com o MXRF e a gente também deixou aqui no primeiro link na descrição um e-book grátis sobre análise de fundos imobiliários. É só clicar e baixar sem custo nenhum. Então já vamos conferir tudo isso, mas claro, já deixa seu likezão aí nesse vídeo, deixa aí nos comentários também se você tá investindo em fundos imobiliários recentemente e também já claro, se inscreve aqui na Faculdade do Dinheiro porque a gente traz vídeos novos todos os dias e aí você não perde nada e fica sabendo de tudo em primeira mão a respeito do mercado. Como a gente está vendo o índice AFIX subindo, a gente viu um rally nos fundos, principalmente ali de tijolo, que são os fundos imobiliários que investem diretamente em imóveis. E a gente está vendo que já nesse mês os fundos já estão se valorizando mais de 6% na média, em pouco mais de 2 semanas. A gente tem alguns fundos, inclusive, que são destaques, como por exemplo o RBR Properties, o RBRP11, que é o destaque já se valorizando quase 27% nesse mês de agosto. E esse tipo de fundo tá ganhando cada vez mais destaque, esses fundos que investem em imóveis, isso porque a gente está vendo uma deflação que foi anunciada no mês passado, em julho, ao contrário do que a gente tinha tido até agora, com os juros subindo bastante e uma inflação cada vez maior. Agora, com a diminuição da inflação e potencial fim da subida de juros, a gente pode ver os fundos de tijolo ganhando cada vez mais destaque, como destacam os analistas, com a redução da circulação de pessoas durante o fechamento das economias. Alguns fundos imobiliários, como por exemplo os de shopping e de escritórios, tiveram sua receita reduzida e aí viram suas cotas perdendo muito valor dentro da bolsa de valores. A migração de investidores da renda variável para a renda fixa também ajudou a derrubar o preço dos papéis. E agora, com esse levantamento feito pelo Itaú BBA, fundos imobiliários de lajes corporativas estão sendo negociados em média por 74% do seu valor patrimonial. Fundos de shopping e escritórios também negociam entre 91% e 93% do seu valor justo, como sinaliza o indicador preço sobre valor patrimonial médio feito no levantamento. Inclusive, um grande ponto que a gente sempre fala aqui no escritório também é que esse valor patrimonial foi medido em alguns casos há vários meses atrás. Então, nesses casos, a gente pode também ter um valor patrimonial que está um pouco distante do real, o que poderia fazer com que na verdade esse desconto fosse ainda maior para quem investe através dos fundos imobiliários. Então, olhando para essa tabela aqui por segmento, a gente vê aqui ativos financeiros com preço sobre valor patrimonial de 0,97, escritório 0,74, logístico 0,91, shopping 0,93, agências bancárias 0,84 e fundos de fundos a 0,89, ou seja, praticamente todas as categorias aqui ainda estão sendo negociadas abaixo do seu valor de patrimônio. É como se a gente quisesse comprar uma casa de R$500 mil e a gente conseguisse comprar ela por R$400 mil nesse momento, se ela tivesse aí com um valor de desconto de 20%, como é o caso, por exemplo, de fundos imobiliários, de lajes corporativas, de escritórios que a gente está vendo aqui. E olhando não só para essa relação de valor patrimonial sobre o preço da cota, mas também com a parte de pagamento de proventos, a gente consegue ter um ranking aqui por segmento, onde a gente tem inclusive o Tordesilhas liderando, sendo o fundo imobiliário com a melhor relação entre desconto e rentabilidade. Essa matéria da Money Time saiu aí no dia de hoje e a gente consegue ver justamente por essas métricas, colocando principalmente aí lajes corporativas, onde a gente tem o XP Properties liderando com dividend yield
yield de quase 13% nos últimos 12 meses e um preço sobre valor patrimonial em 0,62. Depois a gente também tem o BTG Pactual Corporate Office, o REC Renda Imobiliária e o Autonomy Edifícios Corporativos. Todos eles aí variando entre 10 e 11% de dividend yield e também pelo menos ali uns 30% de desconto no valor patrimonial. Se você prefere segmento de logística, a gente também tem alguns fundos aqui. Destaque para o PATL11, que é o Pátria Logística, com 20% de desconto e um dividend yield de quase 10% nesses últimos 12 meses. A parte de shoppings também bem descontada, um dividend yield um pouco mais tímido aí na casa dos 7, 8%, mais o HSI Malls com 15% de desconto. Os fundos híbridos com destaque para o Tordesilhas, que a gente inclusive vai chamar a atenção na sequência, com dividend yield de mais de 13%, e o RISA Real Estate com 17% de dividend yield, só que com preço sobre valor patrimonial do Tordesilhas aí de 0,58, ou seja, 60% de desconto. E alguns fundos de fundos aqui também, como o XP Selection, o MOG no Brasil Plural, que estão também descontados aí em 10 ou 15%, com dividend yield médio também aí na casa dos 11 a 12%, livre de imposto de renda, então acaba sendo até melhor do que um Tesouro Selic nesse momento que a gente vai ter que fazer o desconto do imposto de renda. E justamente falando sobre o Tordesilhas e sobre essa simulação, como a gente sempre traz aqui o MXRF como sendo um grande exemplo de um fundo aí que custa R$10 e nesse mês já está subindo quase 2,5% com dividend yield acima de 1%, afinal ele é um fundo de papel e a gente sabe fundos de papéis estão pagando um dividend yield absolutamente interessante, só que se a gente der uma olhada aqui e pegar o dividend yield histórico dele, a gente tem nos últimos 12 meses aí um pagamento de aproximadamente 11,5% de dividend yield. E se a gente pegasse esse fundo aqui, o MXRF, e colocasse em juros compostos, investindo aí R$200 por mês desde 2011, ou seja, praticamente aí 10 anos investindo R$200 por mês, hoje a gente teria um patrimônio total reinvestido em cotas aí de R$46 mil, onde um pouco mais de R$24 mil é o valor dos aportes e os outros R$22 mil é só o valor distribuído em forma de proventos. Afinal, vocês sabem, a dinâmica do MXRF não é valorização da cota, mas é sim fazer a distribuição para manter a cota sempre aí no valor por volta dos R$10. Então ele fazendo essa distribuição, em 10 anos a gente teria aí praticamente dobrado o patrimônio investido. Só que justamente olhando para o MXRF e para esse dividend yield que ele está pagando, além do valor patrimonial dele, o preço sobre valor patrimonial que está perto de 1, a gente tem justamente o XPPR11, que é o XP Properties que a gente viu agora naquela tabela, onde ele está com um preço sobre valor patrimonial de 0,6, ou seja, 40% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E se a gente pegar o dividend yield dos últimos 12 meses, ele está bastante perto do MXRF. Ou seja, alguns fundos de tijolo agora podem estar numa condição mais atraente que os fundos de papéis, ainda mais agora chegando nesse nível de juros que a gente está, que agora a gente pode ver a curva invertendo daqui para adiante. Então ainda existem muitas oportunidades nos fundos de tijolo e os investidores, como a gente está vendo, ainda estão com apetite para comprar esse tipo de fundo. Afinal, estamos vendo o IFIX avançando, mesmo com o Ibovespa tendo uma realização de lucros e acabar fechando essa semana provavelmente aí negativo. Então, fundos imobiliários com uma excelente alternativa para aumento de capital e também para construção de renda passiva. E a gente quer saber agora a sua opinião. Que fundos imobiliários você está de olho? Que fundos imobiliários você está comprando? Deixa aí nos comentários sua análise, a sua opinião. Muito obrigado por já ser inscrito aqui na Faculdade do Dinheiro. Afinal, a gente tem vídeos novos todos os dias. Obrigado por ter deixado o seu like. E claro, também só baixar o e-book aí que a gente disponibilizou sem custo nenhum. Primeiro link da descrição. Então amanhã voltamos com mais vídeos aqui no canal. Muito obrigado, fiquem com Deus, valeu e até a próxima.